mesmo. Bem na Já está com 30 anos, né, de idade. Oh, Fizeram as contas, 30 todo mundo aí fez as 30 contas. Né? anos de 30 idade. anos de idade, né? Novinho de tudo. Vinho de tudo. Mas, Marcelo, hoje pelo pouquinho que eu estudei sobre você, pelo pouquinho que a gente já conversou sobre você, né, Aníbal, né, Maju? Parece que você trabalha aí com peças mas bem polêmicas, né? Bem polêmicas. No meu trabalho dentro do teatro, eu faço peças voltadas com fatos reais. Ótimo. Eu não sou aquele diretor ou aquele produtor que faz coisas fantasiosas, que o público já está cansado de ver. Eu volto mesmo para a sociedade. Sim, sim. E você busca a história, né? História real. Você estuda a história, vai lá nos arquivos. Vou lá nos arquivos, vou no local, inclusive vou até o local, leio, tiro fotos, me informo, vou atrás de pessoas que viveram tudo o que aconteceu com pessoas lá atrás, né? Envolvendo, né, crimes, né, com pessoas famosas e ricas da época, entre a década de 70 e 80. Muito legal. E reescrevo e coloco Faz a peça. Faço a peça, coloco no teatro. Podemos dizer que você gosta de quebrar tabus. Quebrar tabus, exatamente. Que maravilha. Eu gosto de quebrar tabus. É aí que se faz sucesso, né? É aí que se faz sucesso. É aí que eu alcanço aqui não o objetivo só financeiro, que você não pode pensar só no financeiro, mas a realização artística carreira, né? Da carreira, e mostrar para o público o que é os acontecimentos reais, que não é só aquela história fantasiosa, né? Aquela coisa fantasiosa, aquele glamour que o público está... Existe uma história difícil e trágica, muitas vezes, por trás dos bastidores. E que, às vezes, as pessoas querem só ver o glamour, só o sucesso, mas não têm a noção de como foi antes. De como foi antes, né? Exatamente. Não tem, então, isso eu mostro. E isso incomoda muita gente. Exatamente. Isso incomoda e tem incomodado. Por isso que você ficou polêmico, né? Fiquei um pouco. Agora, tu faz uma pergunta. Você já sofreu perseguição? Ai. Uma vez, porque eu mexi no vespeiro da alta sociedade carioca. Isso. Quando eu fiz a peça A Trágica História de Ângela Diniz. E essa peça, pelo que eu vi, ela também foi bem... além de ser polêmica, ela foi uma peça maravilhosa que você conduziu, que você dirigiu. Muitos dos teus escolhidos, os atores também, foram atores bonitos, atores que chamaram a atenção. Foi algo muito bacana, né? Foi algo assim. Eu costumo trabalhar, eu junto a beleza e o talento. Andam juntas, o que eu sempre digo. Legal. E eu juntei a beleza e o talento. E quando eu fiz a Pantera de Minas, eu fiz já pensando qual artista eu vou trabalhar. Legal. Selecionei o elenco e foi aquele boom que foi aqui em Santos, principalmente. Em Santos, eles adoraram. Fizemos no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro. Foi aí que aconteceu a perseguição. Nossa. Porque mexeu com a alta sociedade carioca. E a gente percebe que quando é algo que vai mesmo estourar, é quando você recebe os haters, né? É quando você começa a ter a crítica, é quando você começa a ser perseguido, né? Que é porque tá chamando atenção. Tá incomodando. Incomodou e muito. E aqui, quando eu fiz pra cá em Curitiba, houve... pessoas da alta sociedade que foram ver, assistiram. E me chamou a atenção que chegou, depois da peça, uma senhora toda assistente e tal, né? Muito bem, cheia de joias, né? Aquele glamour todo. Adorei a peça, meu filho. Falei, nossa, que bom, né? Só Maria Pia Finóclio. E eu conheci Ângela Diniz, ela falando pra mim. Eu conheci Ângela Diniz, eu sei a história de Dock Street. E você foi a fundo daquilo que a mídia não mostrou. Uau! É muito interessante, porque as pessoas não estão acostumadas a ter esse tipo de investigação no teatro. Teatro, normalmente, as pessoas associam a apenas histórias fantasiosas, um conto de fadas, algo que seja bonito aos olhos, e não querem ver a parte trágica que você está trazendo. Eu acho muito interessante, de verdade. E olha, vamos aproveitar, né? Que com certeza os nossos ouvintes
deve ter muitos dos nossos ouvintes que às vezes têm interesse de estar participando, têm interesse de ingressar nessa área de artista, na área do teatro, mas muitos deles participam, às vezes, de algum grupo que nós sabemos, entre nós aqui, porque nós trabalhamos muitos anos nessa área, de que existe muito golpe, muito produtor, muito diretor que começa a carreira do dia para a noite e acabam fechando algumas peças e eles cobram das pessoas que têm interesse, eles não pagam cachê, vamos falar para esses ouvintes que existe empresas verdadeiras que fazem direitinho, que é o quê? Bancam os artistas para que eles possam participar. Porque o pouquinho que eu conversei contigo, Marcelo, eu percebi e você me contou que você realmente, todas as suas peças, os artistas recebem cachê. Recebem, exatamente. E patrocínio é algo difícil. Claro. Patrocínio é ilusório. Patrocínio é para as panelinhas que existem no meio artístico. Na área de teatro, como você me falou, foram poucas as vezes, quer dizer, muito mínimas as vezes que você conseguiu receber esse patrocínio. Então, você com o teu trabalho, você faz todo o trabalho, além de bancar os artistas. Eu mesmo dou toda uma estrutura para o artista. Muito bom. Eu não vou atrás de patrocínio, eu não vivo de panelinha, eu não vivo de fantasia. E detalhe, não escolhe só quem está na mídia, quem está em alta, você também dá oportunidade para a pessoa que está começando. Eu dou oportunidade para todos, que vão às vezes na minha agência, me procuram, eu quero fazer, mas eu tenho que pagar. Eu tô cansado de ouvir, mas o careca até... Eu cansei de pagar para tal produtor, eu cansei de pagar para tal diretor, eu cansei de pagar, eu não aguento mais ouvir a palavra pagar. Então me diga como é produzir todas essas peças independentes. Para mim, sinceramente, não foi um caminho fácil, foi um caminho das pedras. Foi um caminho das pedras, foi uma construção, degrau por degrau, não foi um começo fácil. Eu tive que observar outros produtores independentes, como eles agiam, como eles faziam. E foi aí que eu falei, então é nessa maneira que se banca o artista e a gente ganha também. Que é fazendo uma produção, eu já levantei na minha segunda produção. Você faz todo o investimento, faz toda a produção, ensaia com eles, monta, porque você já fez o roteiro da peça, tudo, né? Aí você monta a peça com eles, cenário, tudo, é tudo por sua conta. É tudo por toda minha a produção conta, inteira tua, e depois você vende a peça e faz a bilheteria e tal, mas você garantiu o cachê dos modelos. Garanti e uma coisa que eu fiquei sabendo também, que eu fiquei bem surpresa, Aníbal e Maju, eu fiquei assim de boca aberta, é muito raro, quase impossível, da produção, o diretor, a produtora pagar ensaios, pagar para que eles para que eles se desloquem até o ensaio e façam um ensaio. Até é muito raro isso. Em falar, porque é artista. É o trabalho. Tem que valorizar, Tem que Marcelo? valorizar, e não é o que está acontecendo aqui em Curitiba. Infelizmente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela é atriz e ela fez alguns filmes, inclusive, eu vou até dar um spoiler. Ela participou de um dos filmes do Dedé, né? Que é uma pessoa magnífica. Maravilhoso ele. Maravilhoso. E a gente começou a conversar, eu acabei falando de você para ela, ela falou, não acredito. Toda vez que eu vou participar de alguma coisa, eu tenho que pagar para passar numa seletiva, eu tenho que pagar os meus ensaios, eu tenho que pagar tudo. Da onde saiu essa pessoa? Ele não é do país. As pessoas ficam mesmo, porque Curitiba, infelizmente, virou um polo de... A empresa artística, ela acabou sendo visada como uma ilusão, né? Infelizmente, tem que pagar para conseguir estar na mídia. E assim... Poucas empresas como a nossa e a sua dão esse suporte para que essa carreira venha a se estabilizar, venha a crescer, venha a se desenrolar. Então, assim, parabéns, Marcelo. A gente está aqui, assim, querendo te dar os parabéns por você ter essa atitude, ter essa postura de valorizar, né, os nossos artistas. Pelos artistas. Quando eu vi o pé que estava dentro do meio artístico,
que até foi exonerada a presidente do Guaíra. Puxa Por conta vida. disso, né? A Mônica Richbitter, né? Teve umas coisas aí, ela foi exonerada do cargo, assim como a Mônica do SATED, a presidente do SATED também foi exonerada, por causa do tal do pagar. É o tal pagar. Quer dizer, venha a vós e o vosso reino nada. Olha, cada ano que passa, vamos dizer assim, evento que passa pela nossa empresa, cada projeto, cada campanha, a gente aprende um pouquinho mais, né? E nós já nos reunimos várias vezes e já conduzimos essa conversa para o lado de favorecer os nossos artistas. Porque, infelizmente, a gente não vê isso, Não, né? e eu favoreço os nossos artistas. Quando eu vejo que eles estão precisando, vamos fazer... Gente, eu consigo bancar o cachê de vocês. De Você ensaio, acaba se o cachê sobressaindo ali, de fazendo acontecer. apresentação, e quando vê, acontece. E me diga uma coisa, fiquei bem assim, eu tô curiosa, eu acredito que os nossos ouvintes também estão. Qual é a pessoa que você conheceu nesse meio artístico que você ficou mais fã ainda, que você já gostava, que você já tinha interesse em conhecer e que você conheceu e que você assim ficou, uau, deslumbrado por ser uma pessoa, além de um ótimo profissional, uma pessoa querida, uma pessoa acolhedora? Tem alguém que você conheceu? Existe alguém? Quem é essa pessoa? Conta pra nós. Foi do Rio de Janeiro, foi uma pessoa famosa do Rio de Janeiro. Quem é essa Quem é pessoa? essa Pode pessoa? contar pra gente? Foi Fábio Assunção. Fábio Assunção. Uau. Pena Fábio. que ele se perdeu no caminho hoje. Como eu costumo falar, lá atrás eu conheci um Fábio, o de hoje eu desconheço. Mas quando você conheceu ele, você se apaixonou pela personalidade dele. Foi tudo ali, profissionalismo. Ele é um grande profissional, né, gente? Profissionalismo. Eu vi como ele tratava os figurantes, como ele tratava um contra-regra, a direção. Que legal. Quando ele veio aqui com a peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Nossa. E eu era um estagiário ainda. Gente. Eu era estagiário. Era aquela coisa Eu de tava fã, né? começando. Não Não? foi tão fã, foi de ver como que levantava uma produção. Ah, Foi de ver como que fazia uma produção. Aí outra também que eu me tornei fã, assim, foi a nossa, né? Que eu adoro o trabalho dela, admiro muito as grandes artistas aqui, Verinha Valflor. a Verinha. A É Verinha. nome, né? É muito nome. Aí eu vi quando ela levantou uma produção, isso em 97, da Maria Bethânia. Aí eu vi o show e tal, e de repente eu estava ainda começando e tal. E de repente eu cheguei para ela, estava ela, na época era assistente de produção dela, Alexandra Ventura, e falei, gente, como é que é fazer essa coisa linda aqui? Foi aí que me deu Um clique. o Agora eu clique. quero A ser... Alessandra Ventura chegou para mim e disse, quando a gente não tem patrocínio, a gente compra o espetáculo. A Uau! gente compra a peça. Uau! Decidida, determinada, vamos, E a vamos. Verinha assinou, assim, assina embaixo porque é verdade. Quando eu não consigo tal patrocínio, eu corro atrás do meu E foi fácil. compro o evento e compro o espetáculo. Foi aí que eu comecei a gostar do backstage. E vamos pro tabu então. E quem foi a pessoa mais tenebrosa de toda a sua Polêmica carreira? agora, Mais hein, gente? polêmica. Momento mais polêmico. tenebrosa, gente. A mais Que tenebrosa. você possa citar, é claro que não. Não, dá. claro. Inclusive já faleceu. Ah, então Já não. faleceu. Foi Mozart Primo. O Mozart também trazia junto com o Verinha grandes shows e tal. E quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, Confissões de Adolescente, com a Gabriela Duarte. Uau, que legal. Foi umas atrizes daqui junto Sim. com ela. Ela também foi um alicerce ali para mim, a Gabriela Duarte. Conversamos muito. Eu falei, Gabriela, eu não sei como que me colocaram nessa, eu estou começando. Ela disse, não tenha medo. Olha só, hein? Falou, te deu não uma tenha base. medo, siga, respira fundo. Eu tô aqui, tô dando apoio. Quem não souber, eu ajudo. Vamos fazer. Tô aqui e tal. E quando eu fiz Confissões Adolescente, chegou o Mozart com tudo, nem sequer pediu uma licença. A Gabriela estava ensaiando com as outras atrizes e tal. Ele chegou e disse, como que um garoto faz uma produção dessa?
Que tem essa Aquele discriminação dos novos. preconceito, Aquele né? preconceito dos novos. Sim. Eu sofro muito com isso. Aí eu falei assim para ele, moça, eu de teatro entendo desde os 9 anos de idade. Meus pais são artistas, a família do meio artístico. Então eu vivo no palco desde os 9 anos de idade. E levantar essa produção foi algo magnífico. Confiaram, se te confiaram, como é porque que eu você tinha levantei capacidade. Confissões de adolescente. Como que foi isso? Meu pai vendeu o carro. Nossa. Então, desde o começo... Desde o as começo, meu produções pai são me incríveis. levantou também minha carreira, meu pai me ajuda muito, me dá muito conselho, meus pais também, que eles são músicos, são da área artística da música, e de repente meu pai vendeu o carro, na época. Vendeu Olha o só, carro em e que levantou. confiança, hein, E seja Marcelo? o que Deus quiser. E E Deus Deus quis quis e foi algo assim, o público aceitou, Confissões de Adolescente, foi algo muito legal, foi... Aí não parei mais. Que Aí me maravilha. formei em artes cênicas, que é bom de ter uma formação, quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Nossa, me formei na imagina. PUC, me formei na PUC e, de repente, as produções foram acontecendo. E a sua intenção, quando entrou em artes cênicas, era atuar ou ficar já nos bastidores? Nos bastidores. Sempre foi, Sempre quando você foi, começou a sempre faculdade, foi. já era para Já estar era, até antes mesmo, era o backstage, atrás das cortinas. atrás das cortinas. E você já atuou Já atuei. Já atuou Já em atuei peças. na peça Máfia, fiz aquele mafioso que todo mundo odiou e gostaram ao mesmo tempo. Se odiaram O e você Tony era mafioso, é Bressi. porque fez bem feito. O Tony Bressi, foi algo muito legal, foi algo bacana. E depois eu fiz aquela história daquela travesti que foi morta em Curitiba também. Que o cliente matou ela e tal, e era uma Sim, pessoa foi famosa. super polêmico Isso, eu também, fiz né? Você também, fez essa aham. peça. Mas Eu você fiz fez a Rosa Negra. isso, mas você fez atuando daí. Atuando como aquelas fotos que você viu ontem, eu de Sim, que Foi legal. essa, né? Totalmente produzido, e totalmente fazia montado. anos que eu não pisava num palco. Quando foi a última vez que você pisou num palco atuando? Atuando 2023. 2023. Ah, 2023. foi aqui, faz pouco 2023, tempo. Eu tô anos. aqui, eu tô pensando que vai ter mais chance de te ver no palco Vai aí ter atuando. mais chance de me ver atuando, vai ter mais Não é chance. porque você gosta mais de produzir que você não vai estar atuando, Sim, né? sim, eu posso, consigo fazer, conciliar duas coisas. duas coisas. Consegue, inclusive, fazer a produção e a atuação do mesmo espetáculo, No né? mesmo espetáculo. Super legal. Olha, Nem Marcelo. dorme mais, o espetáculo sai perfeito. Sair perfeito, o É. objetivo é sair perfeito. Na conversa que a gente teve, né, com o Marcelo, se me permite falar, teve até um momento que perguntaram para ele: você dorme? Você dorme porque atua tanto, trabalha tanto, faz, né, esse trabalho bonito que, assim, eu vejo pelo seguinte, Marcelo. Você acolhe os artistas que já estão formados, que estão se formando e aqueles que estão iniciando, né? Então, por isso que a gente te chamou aqui, porque é um trabalho que o Instituto Cultural faz, né? Porque nós acolhemos os artistas que estão começando, acolhemos os artistas que ainda não estão, mas querem estar Querem e estar ser, no meio. né? Eles querem trabalhar nessa área. Nós acolhemos eles também, mesmo que estejam vindo de outras empresas, de outra empresa artística, a gente também acolhe, também ajuda, também produz. Inicia novas Nesse- carreiras. Quando eu E se abri inicia novas carreiras e também a gente ajuda a melhorar, a se profissionalizar. E formando os bons cidadãos também. bons Exata, cidadãos também. sim, exatamente. Então, assim, é muito legal, né, os ouvintes ouvirem isso, ficarem sabendo disso. Porque tem muita gente que quer. Só que a pessoa pensa, eu tenho que ficar lá estudando 4, 5 anos e até nossa, eu não vou conseguir fazer. Vai sim. Pode entrar sim, pode atuar sim, pode participar sim. Não precisa estar completamente profissionalizado, não precisa estar completamente formado, não é verdade? Uma coisa que chamou muita atenção mesmo, que nem a Priscila falou, é essa oportunidade que você dá para quem nem é conhecido.
E eu gosto Verdade. de lapidar a pessoa. É legal você moldar um artista quando está começando. É incrível que você vê ele no comecinho, começando ali o ensaio, quando você passa um tempo treinando, ensinando, você olha aquela pedra preciosa que virou, né, lapidada, né? E assim, uma coisa que eu amo muito em fazer é quando eu vejo que o artista está no patamar que eu queria ver. Isso é brilhante. Isso a gente vê com o próprio modelo manequim, né? Exatamente. A pessoa às vezes não sabe tirar uma foto. Não sabe nada. caminhar. Nada. Ela De chega repente, cru demais. Ela tá posicionando, ela tá desfilando. É magnífico, né? É maravilhoso. Não tem... Quando eu abri a produtora da W Eventos, foi a intenção era em fazer também junto uma ONG para pessoas, né, que querem seguir esse caminho, mas que não têm condições financeiras, que não têm Maravilhoso. um alicerce ali. Maravilhoso. Aí quando eu montei a produtora, eu falei, não, vamos ajudar quem realmente quer ser ajudado. E quem precisa. Quem precisa. E como aconteceu com aquele artista que eu te falei, o Nick. O Nick, na verdade, foi assim, ele chegou até mim com a irmã dele, né? Ele era parecido com o Wolverine até. Nossa. Ele era muito parecido com o Wolverine. Era aquele lindo, corpo então. malhado e tal. Ele chegou pra mim em 2001. Até caiu o Você copo. viu? É que eu fiquei impactada aqui. Ele chegou em 2001 e queria participar de uma peça minha e tal. E eu falei, olha, estou fazendo esta montagem aqui sobre o Império Romano. Você quer participar como figurante e tal? Ele veio como figurante, se deu bem. E depois, numa outra peça minha, ele fez o personagem principal. Ele fez. Aí surgiu a proposta dele fazer um teste para a Globo. Surgiu a proposta dele fazer. Ele fez uma novela de época, veio como figurante. Só que, infelizmente, o Nick se perdeu no caminho, porque as drogas, infelizmente, no meio artístico, está falando mais alto. Que pena. Infelizmente, mas querendo ou não, foi uma gratificação muito Sim, grande foi uma pra gratificação. você, Sim. lapidar este artista. E eu acredito que no teatro em si, a cada peça que nós fazemos, para quem não sabe, eu comecei no teatro. Então, a cada peça que nós pegamos, a cada personagem é uma construção. E além da construção em si como artista, em geral, a construção de um personagem, porque muitas vezes a gente pega um ator ou uma atriz que não tem nada a ver com aquele personagem, é apenas o físico. Porém, você vai moldando, lapidando, ensinando como a pessoa deixa as suas próprias características de lado para dar vida àquele personagem, né? E eu acredito que é sempre uma gratificação muito grande, né? E é uma gratificação grande de ver, mais uma escolinha minha aí, olha, mais um... E ele, por mais que ele teve a escolha dele, né? Porque nós vivemos de escolhas. Nós escolhemos aquilo que queremos, né? Ele teve a oportunidade de ir para um caminho, ele escolheu o outro, né? Ele estava muito bem quando você posicionou ele como um ator, como quando você lapidou ele, deixou ele realmente, né, um espetáculo. Infelizmente, ele foi por esse caminho, mas foi uma escolha dele. E é o que a gente gosta de deixar bem claro, né? Que nós precisamos tomar atitudes e fazer escolhas para nós nos beneficiarmos. A gente tem que pensar bem nisso, né? Você falou da questão das drogas. Realmente, está aí para todas as áreas, né? Em todas as áreas. Mas existe aquela preocupação até dos pais, né? Meu filho quer entrar para a área artística, mas nessa área existe muita coisa ruim, muita coisa errada. Em toda a área vai existir, basta uma questão de escolha. Basta você escolher qual o caminho que você quer. Não precisa ser necessariamente um artista para ir para a área, né, ruim, vamos dizer assim. Mas eu gosto sempre de deixar isso muito claro, até porque o Instituto Cultural, ele é uma empresa muito familiar, né? Tá aí assim o Aníbal e a Maju, que fazem parte desse projeto. Nós somos muito familiares, assim, nós abraçamos a causa. Então a gente cuida muito dos nossos modelos, atores, influencers, cantores, dançarinos. A gente cuida muito com isso com eles. A gente tem assim uma base muito segura. A gente cuida muito deles, né, com essa questão. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos problema com isso. E para nós é igual acontece contigo.
maravilhoso quando a gente olha e vê que eles realmente se tornaram aquilo que a gente gostaria que eles se tornassem. O que tem que entender também é que a droga, na verdade, não tá só no meio artístico, né? Não, tá foi dentro o que eu das falei. faculdades, tá dentro das escolas, hoje isso aí tá tudo Nas vai empresas, no meio da sociedade, que é uma sociedade socialite, né? Mas- Tá lá embaixo, lá na favela, na comunidade. Mas, infelizmente, por que já o alvo é o meio artístico? Porque somos visados, Maju. Desde o começo. Desde o sim. começo nós somos É visados. que Estamos- somos mais olhados, Porque o somos meio mais artístico, vistos. as pessoas do meio Estamos na artístico... mídia, estamos Porque com tudo Só a gente infelizmente, que é aparente. porque infelizmente muitos artistas confundem liberdade com a libertinagem. Exatamente. Que pena, Acho né? que tudo posso, eu sou artista, posso fazer tudo. Nada me acontece. Acham que são imortais. Agora eu tenho mais um tabu pra gente quebrar aqui. A minha mesma coisa. Diga uma Hoje ele tá. coisa. Você já teve algum ator teu que entrou tanto no papel que nunca mais saiu? Teve. Uau, que Teve, pergunta maravilhosa, teve, adoro sim. isso. Eu tive um problema com Max William Izumi. E podia. Hoje ele está morando na Bahia, tá fazendo... Gente, quando eu fiz entrevista com o vampiro... Ele virou um vampiro e lá nunca em mais quis Santos, sair. montamos em Santos, aqui não tivemos condições de montar aqui, porque não tinha espaço, nunca tinha espaço uma época, tá? Ah, não tem, fomos lá para Santos, montamos lá, tal. Gente, quando ele fez o personagem que foi do Tom Cruise, no filme O Lestat, gente, para tirar do homem aquele personagem, ele tava, falei, Max, vamos ter que conversar. Eu fico Nós vamos aqui ter imaginando terapia ele. aqui. Ele sabe, aquele jeitão, aquela postura, chegava nos lugares, sabe? Pessoas queriam conhecer, queriam saber quem era, e ele virava de costa, não cumprimentava, toda aquela imponência. Eu falei, não, Max, não é assim. O personagem acaba quando você Aí- desce do palco, né? Aí chegou um momento que ele quis mandar na direção toda, ali na produção. Eu falei, Max, vamos descer um pouco aqui. Volta. Volta. Volta pra realidade. Aí- Fazendo uma terapia. Aí tem uma amiga minha, psicóloga, Luciana Zandoni, que também sempre me acompanha. Cheguei pra Lu e falei, Lu, todo teu. Todo seu. Olha. Aí depois ele, né, teve um momento, né, de emoção e tal, e ele voltou pra realidade. Ai, que bom. Eu achei que ele tava lá na Bahia virando um Não, daí ele vampire. está fazendo uns trabalhinhos lá na Bahia hoje. É. Nossa, mas deve ser algo assim, maluco de ver e de maluco. presenciar, Gente, né? é assim, quando você faz um personagem, principalmente vilão, e a pessoa é daquela bondade toda, de repente ela vai, eu tenho que fazer esse momento aqui vilão. E às vezes a pessoa encarna. Gente, e não sai mais. eu assisti, também li uma notícia do próprio Coringa, né? Aquele, Sim. esqueci o nome do ator. Heath Ledger. Ele mesmo, ele entrou no personagem, ele não saiu mais, e quem falou que ele não saía do personagem foi o próprio pai. O próprio pai disse que ele voltava, ele ficava se vestindo de Coringa O no Jack hotel, Nicholson em também casa. aconteceu. Com esse Gente! último que fez o Coringa do River, como é que é o Johnny... O Fênix lá também aconteceu Então, com mas ele. parece que isso é uma maldição do Coringa mesmo, Também. né? Gente, parece que todos. Uau! Momento fantasma! Gente, isso é incrível, Quando porque as eu- pessoas não conseguem sair. Igual uma atriz, né? Várias atrizes já falaram também que muitas das vezes elas entraram num personagem que para fazer o próximo elas não era difícil sair E do foi antigo. difícil comigo também quando eu fiz a máfia. Olha Quando só. eu fiz o Tony Bresser, que teve até algumas cenas lá no hotel aquele, ai, me fugiu o nome agora, o Bourbon, Hotel Bourbon. Hotel Bourbon e tal, que fez como se fosse a mansão dele ali, que tem o piano, que tem todo ali e tal. Gente, de fato, quando a gente incorpora um vilão, depois, pra sair algumas coisas é bem complicado. Eu falei, opa... Você já passou por isso, Maju? Não, eu nunca cheguei a passar por isso, só que eu sempre tive acompanhamento psicológico a vida inteira, sabe? E eu acredito que terapia faz bem pra todo mundo, pessoal. Ah, sim. Mas nós que estamos na atuação, principalmente no teatro, é muito complicado, porque nós precisamos passar uma verdade ali pro público que tá ali na nossa frente. Não tem como a gente errar e falar, nossa, eu acho que eu fui muito bonzinho, eu preciso
agora. Não, tem que ser de uma vez só. E é uma explosão de sentimentos muito grande. É muito algo grande, que Eliana. toma a gente. Que já tiveram peças de teatro onde eu tive que sair. Depois que acabou, eu tive uma crise de choro e coloquei tudo aquilo pra fora. Pra depois eu conseguir voltar pra mim, sabe? E isso é muito, muito, muito complicado, porque nós temos que saber dividir. No momento que nós pisamos ali, temos que mudar completamente de personalidade. Nós temos que o meio artístico, muitas vezes, os artistas, ele não põe na cabeça que é um personagem que está incorporando. De repente, ele incorpora aquilo que ele tem vontade de ser. E fala aquilo que queria falar, e age como gostaria de agir, né? É complicado. Você, Aníbal, já entrou com um personagem que não saiu mais? Todo dia eu entro num personagem. Todo dia eu entro num personagem que não quer sair mais. Todo dia entra um personagem em mim que eu não consigo tirar. Mas de quando mim. eu fiz o vilão, uma coisa que assim, eu gostei muito, que eu sou muito o bonzinho. Eu sou muito assim, isso que vocês estão vendo aqui, eu sou muito ali e tal. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu fiz esse vilão foi o poder do não. Eu disse em certas Depois coisas. que você fez essa peça, como vilão, você aprendeu na vida que eu tinha que você vilões à minha volta, que existe a vilania sim, e no qual eu não enxergava que existe pessoas más. Não enxergo, infelizmente. E foi aonde que você aprendeu a falar não. O não, o poder do não. Eu demorei pra falar não Uma também, coisa esse que- negócio. Eu demorei também. Que é muito importante. Não é uma frase completa. Você não tem que dizer o porquê desse não. É o seu limite. Você Pronto. teve que dizer não, então não é não. Acabou. Exatamente. É assim Sempre que eu tem um comecei porquê, a né? agir Mas depois. por que não, né? Que não. Apenas Não é não. Não dá. Eu aprendi isso agora, semana passada, rapaz. A gente tem que impor limite na vida da gente. Aham. Não, antes olha. tarde do que nunca. Antes Antes tarde É. do que nunca. É verdade. Antes tarde do que nunca. E voltando àquele assunto, gente, não tem coisa mais gratificante que você formar um ator. Você formar ali alguém que nunca pisou no palco, mas tem vontade. Aí muitos vieram me perguntar, mas por que você nunca procurou um curso? O tal do tem que pagar e é muito caro. Sempre, né? E Existe sempre isso. escuto que eu não tenho perfil para fazer tal personagem ou para fazer peças. Aconteceu sexta-feira passada. Foi dois rapazes iniciando em teatro, falaram que estiveram num determinado lugar aí e o diretor falou para eles que eles não tinham perfil Pra atuar. para atuar, mas tinham que fazer o curso que pagando, quem sabe futuramente iriam virar grandes artistas. Não, aí eles confundiram alguns assuntos, né? Não ter o perfil daquele personagem que você Exatamente. precisa, acontece. Vai acontecer. Agora, você não tem perfil para atuar, eu acredito que não existe. Pessoal, nós lidamos, a atuação é dar vida a personagens, a vida real, nós retratamos a vida real, a contos imaginários, sim, mas existem pessoas e personagens que se encaixam em todos os perfis. Tem o senhorzinho, tem o bebê, tem uma criança, tem... É um todo. Agora a pessoa não tem perfil para um personagem, ok. Agora não ter perfil para atuação, às vezes ela não tem preparo, mas querer arrancar um rim da pessoa não E existe eles me pra isso, mostraram, né? e eles inclusive gravaram essa conversa com esse diretor e me mostraram. Eu fiquei assim, horrorizado com o que eu vi. É muito ruim, né? Nós que estamos na área de uma forma séria, quando a gente ouve isso, quando a gente presencia, né, uma situação dessa, é uma facada no peito, porque porque nós sabemos que não é bem assim a realidade, né? Porque nós também, você falou a respeito de patrocinar, de ajudar, de trazer a pessoa, ensinar porque ela não tem condições. A Top faz isso desde que nasceu. Somos 13 anos no mercado fazendo isso, porque aqueles que realmente não têm condições, nós fazemos assim a carreira deles sem pagamento, sem nada, não tem, a gente vai lá e patrocina, nós mesmos fazemos isso. E hoje também, como hoje eu tenho condições hoje, graças a Deus, de não bancar, mas valorizar, ajudar, patrocinar, fazer acontecer na vida de um ator, de né? uma pessoa ali. Então, né? assim, e é uma realização profissional que a pessoa quer, de repente, ouvir de um diretor que não tem perfil para estar na escola, para estar fazendo ali. Gente, o que é isso? Por quê? Não é legal, porque você Não é? destrói o sonho de alguém, né? E o problema de tudo isso é que eles mancham
A nossa A imagem A de quem nossa- faz sério, quem faz exatamente. certinho. Novamente, aquele ditado popular, os Inocentes inocentes pagam pagam pelos pelos pecadores. Exato. Que nem uma senhorinha também. Ontem uma senhorinha passou, tal, né, professora aposentada. Ela chegou, ai, eu gosto tanto de ver as tuas peças, eu gosto tanto de assistir vocês, mas eu queria tanto fazer uma apresentação de teatro, eu queria tanto estar ali, não é que fosse para fazer segurança, ela ainda falou nem que fosse para imitar um abajur, uma planta e tal. Tadinha. E ela chegou para mim e disse que ela procurou uma pessoa e o tal do tem que pagar. Que pena isso, né? A gente ouve muito. E ela Quero declara- 500 reais pra você ficar ali segurando um vaso. Mais ou menos isso. E ela me disse, amor, quanto que você vai me cobrar, meu filho? Porque eu sou uma professora aposentada. Falei, senhora, eu não cobro, não faço distinção de idade nem de pessoas. As minhas peças são aquilo que a senhora viu. Coube o personagem, eu tô E colocando. como personagem, eu estou colocando. Se a senhora quiser vir um dia fazer Um teste. uma apresentação comigo, um teste, ver como que é, ver como é que é a preparação do elenco, como que eu preparo eles, com quem eu trabalho, a forma que eu trabalho, a senhora é bem-vinda. A senhora é bem-vinda. Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente precisa de mais pessoas assim, Marcelo, no nosso meio. Nós precisamos de muitas pessoas como você, precisamos de pessoas sérias, precisamos de pessoas que realmente querem fazer acontecer, sabe? Porque o nosso mercado é um mercado amplo, o nosso mercado é um mercado que acontece. Hoje as pessoas vivem de divulgação, de propaganda, e precisa sim de modelos, de atores, de influenciadores, de cantores, de dançarinos, precisa. E nós, como estamos no meio, nós temos essa obrigação de fazer acontecer, né? Porque há muito tempo atrás eu fui modelo, né? Eu sou hoje formada como modelo, como atriz, sou palestrante, eu tenho várias funções, várias vertentes. Como eu também tenho Mas para várias. mim não foi fácil começar e também não foi fácil permanecer, né? Porque começar até a gente começa, mas permanecer é muito difícil, é muito. E se foi tão difícil pra você lá no começo, não tem por que dificultar o começo De outros Outras aqui. pessoas, exatamente. Porque assim, o que eu É o penso? que eu Quando falo alguém muito chega disso. e senta na minha frente e fala, olha, eu tenho sonho de ser modelo, na hora me bate assim, eu vou realizar. Eu vou realizar, eu tenho como fazer. É como uma coisa que eu quero ser artista, eu quero pisar Quero no palco. pisar num palco, eu vou realizar, Ah, eu vou também fazer. realizo, eu vou lá e vamos Porque lá, bola pra frente. parece que como se fosse uma intimação. A pessoa chega na tua frente e fala aquilo. Você pensa assim, gente, eu posso fazer. Por que não? Por que eu preciso cobrar absurdo da pessoa? Por que eu preciso fazer com que a pessoa passe 4 anos pagando 5, 2, 1 ano e não ajudar, e não pôr, e não tentar fazer com que essa pessoa entre nesse mercado? E eu Que é difícil, sim, mas é possível. E eu descobri ontem também, Priscila, que tem diretores cobrando figurino das pessoas. Ah, mas E tem- olha, e teve também você um caso descobriu de um- ontem? Descobri ontem. Eu já sei disso, já Eu faz descobri um tempo. ontem. Nossa. Eu descobri isso ontem. Eu falei, como assim cobrar figurino? Cobram Aí- figurino, Marcelo, cobram a estrutura que eles montam de Eu painel, fiquei, gente, de como fundo, isso? de cenário. Eles fazem uma vaquinha com os próprios artistas. A produção independente, na verdade, é bancada Pelos próprios artistas. Gente, muitas artista e tem muitas que companhias de vender. teatro fazem isso Se o hoje. artista que está, Ingresso. se o artista que Tem está que vender trabalhando- ingresso. Isso. Aníbal falou Mas super. Se um artista que está fazendo um trabalho meu, Participação eu mínima. ver Quando tem, né? que A está mínima. comprando coisas aí, pagando, gente, eu chamo atenção, eu brigo. Eu Tá brigo. certo, eu acho que a gente tem que zelar muito pela nossa área, né? É a Temos nossa que zelar- profissão, a gente sim. tem que cuidar disso, Temos né? que cuidar dos nossos artistas. E outra coisa também, mas o que eu fiquei muito pergunta? triste em saber, eu não vou citar nomes. É muito É, triste, eu- né? Eu não vou. É melhor não citar nomes mesmo. Aham. mesmo Porque aconteceu, só Tem alguns nomes que não dá pra não dá citar, pra gente, citar. por favor. Aconteceu de um ator aqui em Curitiba, também não vou citar o nome dele, me procurou e dizendo que foi pago o cachê dele num saco de papel com moedinhas. Nossa, que humilhação, né? Que E ele me desvalorização mostrou o real vídeo. mesmo, né, do Co- artista. Como é que é? Aconteceu isso?
Mas será que a pessoa tinha um cofre em casa? Quebrou o porquinho. Então, pior que Quebrou essa pessoa porquinho. esse diretor tem condições de bancar artistas. Mas, tem condições de pagar. Desculpa a também. pergunta, Marcelo. Essa atitude foi para humilhar ou foi porque não tinha o dinheiro no Foi momento? para humilhar. Ai, que Para pena. humilhar mesmo, para dizer Que pena. eu tenho e você não tem. O Que tal, pena. toma lá da cá. Muito ruim. Muito triste. E essa taxação absurda para realizar o sonho das pessoas é muito triste porque elas acabam tendo a impressão de que os seus sonhos são completamente inalcançáveis. Porque, sim, tem muitas pessoas que conseguem investir e tudo mais, mas a grande maioria, a grande população não tem esse dinheiro para investir. É o que eu falo, eu sempre brinco de um rim, porque realmente a pessoa só conseguiria aquilo nesse um rim. É como aconteceu comigo, Maju. Eu comecei do zero. Eu comecei numa época que não tinha essa mídia toda que tem hoje. Hoje está mais As fácil até para aparecer, para divulgar. Mas quando eu comecei, foi pisando em pedras e pedras e pedras no meio do caminho. Eu sei bem. Obstáculos, mas eu Passei consegui. por isso. Eu sim, se lascando, sabe? E ali, levando lanche de casa para ir para uma faculdade. Às vezes ficou até sem comer, muitas das vezes, porque das tinha que vezes correr de um lado também, para o somente outro, quando dependendo tinha- de ônibus, Quando tinha disso. algum negócio para fazer em São Paulo, Rio, era Difícil. difícil. Foi Queria difícil. só fazer uma ressalva aqui. O pessoal que tá ao vivo no Instagram lá, tá chegando bastante mensagem. A gente não pode responder, pessoal, que a gente não consegue nem ler daqui do mil perdões mesmo. E de hoje o nosso verdade. staff não está aqui junto conosco, então a gente Mas- ficou sem responder, mas nós vamos responder depois, vamos falar com prometemos vocês. que vamos responder todos. E tá? detalhe, aquelas pessoas que estiverem aí nos ouvindo, nossos ouvintes queridos da Paraná Oficial, da Rádio Paraná Oficial, nosso programa Top Models aqui, nós queremos deixar claro para vocês que nós vamos, assim que terminar, nós vamos deixar, estiver terminando, nós vamos deixar os telefones aqui, vocês podem entrar em contato, inclusive aqueles que entrarem, vierem falar conosco, vão estar participando do próximo teste de elenco, né, do nosso querido Marcelo, que ele já está com uma peça pronta aí, e vai acontecer. Já tá tendo polêmicas aí. Já tá, tendo polêmicas nossa. aí. Já está tendo polêmicas aí. Você que quer participar de uma peça polêmica, entre em contato conosco. Porque quando é polêmica, faz sucesso. faz sucesso. Gera sucesso, gera haters, né? E eu posso deixar um beijo aqui? Um beijo. Um beijo. Olha, o Eu Aníbal quero- quer deixar um beijo, eu quero pessoas. deixar um beijo pra minha amiga aí, Eve Carneiro, que vai estar estreando o podcast dela sábado, hein? Ah, é Não verdade. percam, pessoal. Eve, um abraço pra você, querida. Sucesso nessa próxima caminhada, nesse próximo projeto que você tá construindo. E vai virar nossa parceira de rádio, então, Vai Eve. virar. Certo, boa sorte, minha querida. Vai ser Sucesso! E é isso. O que eu fico mais preocupada hoje, Marcelo, eu fico muito preocupada, é até aonde vamos parar com essa situação da desvalorização dos artistas. Olha, Priscila, é complicado porque, infelizmente, o governo que nós temos hoje, ele voltou os olhos para outros estados, onde ele domina. Que pena. Que E pena. Curitiba não está nos olhos do governo. Olha, eu vejo pelo seguinte, eu acho que a gente tem que mudar primeiro os olhos daqueles que começam a carreira. Se a gente mudar primeiro os olhos das pessoas que começam a carreira e daqueles que estão por trás, como nós, eu e você e outras empresas, eu acredito que ali é que começa essa mudança. Mas, infelizmente, Priscila, o que acontece? O artista hoje, ele misturou a arte com a política. Nossa, isso é triste. Eu não sou a favor disso. Eu acredito Eu também não sou. que temos que aprender a dividir as coisas e ter um espaço de cada um, né? Não podemos misturar tantas coisas. E também temos que pensar na mudança, realmente, mudar a política, os políticos, a Constituição, tudo. É muito difícil mudar essa parte de nós, assim como você está aí fazendo a diferença.
isso A que mudança gente é tem que pessoal. plantar. Eu acredito que a mudança é Ah, personalidade das Gente, pessoas. nós temos que mudar isso. Plantar em quem está começando algo bom, algo que seja bom não apenas para si, e mostrar para aquelas pessoas que elas não têm que pisar em ninguém, que não têm que tirar vantagem de ninguém para chegar onde elas querem. E começa pelo E é povo. isso que eu Começa passo pelo para povo, quem começa de está. cada um, E é isso dentro que eu de passo. cada um. E é isso, Maju, que eu passo para quem está começando comigo, ou quem já está comigo. Eu falo, gente, não vamos fazer política, vamos mostrar a arte. E que na verdade o que você falou é que as pessoas querem politizar as coisas, né? Elas querem elas mesmas fazer acontecer. Sendo que a gente tem que pensar no interno, no começo, quem é quem, que função você faz e fazer acontecer. Porque o que nós estamos esperando é que a partir do momento que você se torna um profissional, você vá para o lado correto, de fazer o certo, de fazer acontecer, de ser justo com tudo, com a tua empresa que você trabalha, com a produtora que você está, ser justo o tempo todo. Porque quando você faz isso, o retorno é imediato, o retorno acontece. Então, às vezes as pessoas esperam de política, de político, de governo. Eu só falo nisso, político, quem vai bancar, e quem não vai é bancar, assim, gente, isso não é cansa, assim, isso não é cansa. assim. Sabe um grande problema Temos que agir eu como vejo? profissionais. Um grande problema que eu vejo que essas novas gerações que estão vindo, eles acham que tudo vai cair do céu. Que tudo é para ontem. Aham. Então, entrou agora, acho que vai fazer fama da noite pro dia. Do noite pro dia. É isso que está Que acontecendo acho que também. vai virar estrela da noite pro dia. Entrou na passarela, acho que vai virar Reinaldo Giannichini. Subiu no Gisele palco, Bündchen. Subiu no palco, acho que vai virar Uma Malu Uma Mader, atriz, Mader. exatamente. que falam muito esse nome dela também. tem- Cada atriz que às vezes vem pra mim, Maju, ai, será que eu vou ficar igual a Malu Mader? Será que eu vou ficar... Gente, vocês estão começando. Veja É lá o atrás tempo, como que né, a Malu Marcelo? É o começou. tempo, né? É avisar o pessoal de que você vai entrar, nós vamos te dar o suporte, nós vamos te encaminhar, mas tudo é um processo. Nada acontece do dia pra noite em nenhuma Não. outra empresa. Por que ter essa visão de que no meio artístico será? Não, gente. Tudo é uma construção. É passo a passo. Tudo dedicação. Tem que Ah, chegar mas lá. porque fulano estourou de uma hora para outra? Não. ele A pessoa estourou. começou lá atrás que ninguém viu. Exatamente. Ela já está começando lá atrás. É quem, mas o youtuber Porque tal. O trabalho dele estourou. Gente, um trabalho dele estourou, tá? E todos os trabalhos que ele fez antes. Antes. Porque assim, às vezes a pessoa chega pra gente, mas eu, por exemplo, o youtuber tal, né, o influencer tal, de uma hora pra outra, quando eu vi, o cara estourou. Não, gente, ele tava com o celularzinho lá quebrado, estourado, fazendo videozinho lá atrás. Mas foi muito interessante. Quando você viu, mas você não olhou. o Você anterior. não Olhou viu lá lá atrás, atrás, gente, exatamente. porque ele tava lá atrás começando. Então, assim, nada acontece do dia pra noite. É uma construção. E se você se perdeu no caminho, se você caiu, se você não conseguiu, se você desistiu, reconstrói, volta, recomeça, né? Teve muitas pessoas que chegaram pra mim, mas eu já tenho 40, 50, 60, e daí? É como essa dona Ivone que chegou pra mim. Eu Isso, sou uma e daí? professora Não tem aposentada, idade. Tenho 71 anos Vamos. e tal, e fez um chororô ali comigo. Então eu falei, dona Ivone, aqui, ó, tá aqui o caminho das pedras. Começa por aqui. Começa aqui, exatamente. Vamos lá, né? O que a gente precisa hoje entender é que não existe. A idade, ela é base de experiência. Ela é só um número. Quanto mais idade nós temos, mais experiências nós temos. É o momento onde a gente sabe o que a gente não quer mais para nossa vida e o que a gente quer. Porque é uma experiência. 30, 40, 50, 60, independente de quantos anos você tem, você Eu tô com pode. 51 anos. Você Eu tem- comecei com 22. Olha só, Você tá tem, vendo de carreira. você tem atores com quantos anos? Hoje, a mais velha hoje que está comigo hoje é a Cassiana Honório, Ela tem quantos anos? 73. Uau! Olha aí, pessoal. 73, a Cassiana tem 73. Para os nossos ouvintes entenderem que não existe idade para E ela começar. E se você adora quer, fazer- aqui é o lugar. E ela adora fazer monólogo. Quando eu monto monólogo, é a Cassiana que tem que chamar. Ela adora. O Instituto. Temos modelos com quantos anos? Gente do céu, a gente tem modelos com dias, né? Apenas dias. E aí, lógico que para nós é incrível trabalhar com todas as idades. E a idade máxima que a gente já fez trabalho foi com 92 anos.
E agora, por último, a gente está com o modelo com 86. Né? Então, assim, não tem idade, é um gente. prazer maravilhoso trabalhar com eles. A gente levou, né, um pessoal para gravar aí nas emissoras do Rio de Janeiro, fazer figuração. Ela tinha 86 anos na época, eu acho. Eu tinha 86. Até hoje a gente conversa. Isso faz uns 8 anos, 10 anos mais ou menos. E até hoje a gente conversa com ela. E ela aproveitou, gostou, amou. E ela foi, assim, com a expectativa lá no pé. Ela não tinha expectativa nenhuma, porque ela falava assim, eu vou porque você está me falando que há oportunidade. Mas ela mesma desacreditando, e ela foi no crédito que ela estava confiando em nós. Porque ela não acreditava. Ela falou, mas será? Mas será? E graças a Deus estava tendo uma novela na época que era de lar de idosos e tal. E foi muito legal que ela participou dessas cenas. E foi muito bacana porque a gente realizou o sonho dela de criança. De criança. Ela nunca tinha atuado, ela nunca tinha participado. Aconteceu com a Cassiana. Aquelas fotos que vocês viram ontem. Uhum. Naquela, em 2012, ela já estava caminhando para os 60 e pouco. Olha só. Ela já estava caminhando para os 60 e pouco. E eu falei, Cassiana, você vai fazer a Ângela Diniz. Eu já estou velha. É tudo que a gente ouve, né? Eu já estou Mas velha. eu não tenho mais idade para isso. Tô acima do peso. Eu Aham. não tenho altura. E de repente eu falei para ela. Mostrei o kit de maquiagem e falei, nada que a maquiagem resolva. Eu quero você com 60, parecendo 40, eu vou fazer isso Vai acontecer fazer e pronto, acabou. Daí ela colocou muitos obstáculos para fazer a Ângela Diniz. Mas ela tinha 32. Sempre, mas ela tinha 32. Mas ela era linda. Cassiana, não confia em mim? Você não confia? Outros Maravilha. trabalhos nós já fizemos aqui junto e você que se põe para escanteio. Eu sempre falo isso para ela. Esse é o problema de alguns dos... E de repente, a autossabotagem, de repente ela exatamente. fez uma make maravilhosa, colocou salto, fez o teste, tá lá, foi indicada pro Gralha Azul na época. Que maravilha, que ótimo, nós né? sempre dizemos, assim, as pessoas sempre se apegam no quanto antes começar, melhor. Não. Sim, melhor, você já tem bastante experiência, começou cedo, maravilhoso. Tá, quanto antes começar, melhor. Já tá tarde demais pra eu começar. Sério, quanto antes começar, então começa agora. Vai esperar quando pra começar? Porque a pessoa que chega pra nós e fala que gente, realmente... agora. Já tô com 30, já tô com 60, já tô com 80. É como essa nova montagem Então que eu se estou ligou, fazendo. já se ligou que tá com a idade e tal, então começa ontem. Já começa. Não fica, nem Começa fala ontem, que começa ontem. nem fala que tá com certa idade, já como- começa. É como essa nova montagem que eu estou fazendo, né? Sobre a Cláudia Lins, né? Aquela modelo também e tal. Como eu falei, minhas peças são tudo polêmica. É tudo de morte, né? Tudo de morte, né? Meu Essa cidade Deus. de gente famosa, né? Baseada em fatos reais, né? E eu já vi ali, os personagens eram todos jovens na época. Todos jovens, na faixa dos seus 20 anos. Mas por que eu não posso trabalhar um 40, um 50 para fazer esse personagem? É isso que eu fiquei me perguntando ontem. Eu vi. Na hora que ele falou, eu falei, como que é? Olha, porque o Aníbal foi convidado, né, Aníbal, pelo Marcela para fazer um teste para uma peça. E a peça são de rapazes. Ele, nossa, mas eu com a idade que eu tô. Porque ele tá, né? Olha a pessoa, carinha de velho que ele tem, né? Nossa, Nada. Idoso. Pra quem não conhece o Aníbal ainda, o Aníbal nossa, tá de cabelo branco, já tá de muleta. É um rapaz novo que fala pra mim o tempo todo, não, mas olha a minha idade e tal. Não, a idade é só um número. Usando andador. Ele não tem nem 40 anos. E é assim, é incrível como as pessoas realmente se auto-sabotam, né? E são pessoas que têm muito talento, que podem muito. Muita insegurança, né? E para isso existe os cursos, né? Eu não tenho, eu não sei, eu não consigo. Vem fazer curso com a gente, vem se profissionalizar, né? Você não sabe, mas você pode. Pode Exatamente. conseguir.
Gente, tem tantos meios hoje. A Fundação Cultural mesmo, ela tem nas ruas de cidadania cursos de teatro que é acessível. Não, e que E assim... não procura, o pessoal não procura por medo. As pessoas, elas, infelizmente, elas não buscam informações, elas não buscam se informar. Né? Eu não consigo ir lá no Instituto Cultural Tapuamoras porque é longe, porque eu moro em outra cidade, que eu moro não sei o que lá. Hoje a gente também faz online. Mas eu gosto muito presencial. Ótimo, você só aprende presencial, então busca na tua cidade, busca nesses ofícios aí. ONGs, tem muitas tem empresas muitos. do governo que dá curso de graça. Não importa É fácil. onde você vai começar, o importante é começar. É que o problema é que o medo dessas pessoas também, que elas colocam porque é longe, porque elas vão nessas escolas já famosas. E quando vem aquela planilha com aqueles valores exorbitantes, aí acaba o sonho daí. Acaba o sonho. Gente, mas eu tenho uma proposta para quem faz questão de começar com o Instituto. Vamos montar uma parceria com as cidades? Olha aí, ó. Né? Já tem um projeto, né, Aníbal? Já estamos começamos, né, com um projeto. Aí a gente vai finalizar esse projeto aí, vai passar para vocês. Ó, eu já bati no microfone, até para nervosa. não dizer que não é verdade. Até o microfone Já até pulando. o microfone quase pulou aqui. Mas é importante que outras cidades, outras pessoas que estejam nos ouvindo, que ainda não chegou aí para vocês, a gente tem o projeto e a gente pode fazer, sim, uma ponte com vocês e ajudar esse pessoal que tem interesse e que muitas das vezes não tem a condição de estar pagando para empresas caras, né? Há possibilidade, né? Há com certeza uma oportunidade para você que tem interesse e que ainda não começou por conta do financeiro. Sim. Né? Porque muitas das pessoas não é assim só pela idade também, muitas das vezes é por causa do financeiro, né? E o financeiro pega, né? E a gente sabe que não precisa desembolsar dessa forma, não precisa fazer todo esse vender um rim, como diz a Ju, né? Esse absurdo, a gente pode sim vender ajudar. Um carro como eu vender fiz um carro como o atrás. Marcelo, mas não foi só você, Marcelo. Já chegou pessoas dentro do Instituto e os meninos já sabem disso, o Aníbal e a Maju. Eles sabem que chegou uma pessoa dentro do Instituto e falou para mim, eu tive que vender um carro para pagar para uma outra empresa artística para o meu filho se tornar modelo e ele até hoje não fez nada lá, já fazem quase 2 anos. Então, assim, aquilo é chocante para mim. Eu vou ser bem sincera, para mim é chocante. Triste, né? Quando uma pessoa chega para mim dizendo que recebeu cachê num saco de moeda e que teve que pagar figurino, pagar maquiagem, é chocante. eu falei, gente, como é isso? Não poderia E onde que está o sindicato ser nisso? dessa onde forma, que está o né? SATED? Eu acho que nem buscam essa informação porque as pessoas estão tão acostumadas que isso está acontecendo que eles estão achando que é normal. E aí eles não buscam, né, os responsáveis, né? Acredito que não. Deixando pra lá por pensar, ninguém vai ouvir minha voz. Ou porque sou muito novo na área, então é melhor eu fazer isso para eu conquistar. Não é melhor, gente. É melhor você fazer o correto, certo e pelo caminho correto. Lá correto. no começo da nossa conversa, né? Gente, artista tem que ter, por mais que esteja começando, é artista. É artista. É o valor, é uma profissão. Valor, eu valorizo muito. Desde quem está começando até quem já está no auge, digamos assim, com o seu DRT, com a sua, né, com o seu diploma e tudo. Mas tem que ter um apoio ali, tem que ter uma ajuda. Para isso porque existe, o translado, né? uma gasolina, às vezes o artista não tem um carro, uma alimentação. Muitas vezes veio de longe, não teve condições de parar para comer, passar em casa para comer, não teve condições de comprar alguma coisa. E precisa, gente. Precisa da alimentação, do transporte, ou às vezes até de alguma coisa, de um remédio que a pessoa precisa e não está sabendo. Isso, quando tem... Estou usando o meu tempo ali para ir para a peça e eu estou tendo que pagar. Em vez de eu estar trabalhando em outro lugar que me pagaria, e daí a pessoa acaba desassociando isso como um trabalho. Sim, gente, a atuação é um trabalho, então precisa ser valorizado. E todo ensaio meu, Aníbal, mas todo ensaio que eu faço, a gente leva lanche. Você cuida deles, né? Você tem um cuidado especial com os seus Eu tenho um cuidado com meus artistas. Levamos lanche, chega até o final... o brilho nos olhos quando eles recebem aquele dinheiro de ensaio, o brilho que dá neles, nossa, nunca me pagaram, nunca fui pago, sempre tive que tal do pagar. Eu falei, não, aqui você vai receber tudo que você quiser, aqui comida, só não tem lugar para dormir, não tem lugar para, que aqui você recebe
Aqui não, aqui tem todo o amparo para vocês. Mas se precisar, quando viaja para fazer o teatro, aí sim, o eu local tenho, para eu dormir tenho. e tudo você tem, né? Eu tenho somente em Santos. Então, Ah, e que deixa eu maravilha. te fazer uma pergunta. Você nunca pensou em fazer um curta-metragem? Já pensei, Aníbal, eu já pensei. Só que o custo para curta-metragem é muito mais alto do que para teatro. As câmeras, o translado, tem todo um parâmetro por trás, as luzes. E outro que se for para fazer, você quer entregar o mesmo nível que você Nível. entrega nas suas peças. Né? Uhum. E um curta é assim, no teatro, quando tem ensaio, ou quando o ator, o artista erra em cena, no teatro tem como consertar. Em câmeras, no caso, em filmagem, não tem que fazer tudo novamente, pegar outra filmagem, outra coisa, e aquilo lá foi fora. O custo é muito alto. É diferente até, inclusive, se você for estudar a fundo, a atuação do teatro é diferente do curta-metragem, é diferente muito de uma diferente. série, é diferente de um filme, é diferente muito de uma diferente. novela. É tudo bem Toda a diferente. atuação, até o tempo de fala, as pausas dramáticas, tudo Tudo é isso é diferente. levado em consideração e o posicionamento e tudo mais. A locação é mais cara, a locação é mais cara. E no teatro nós temos uma liberdade de erro e improvisa. Uhum. Não tem como você improvisar numa minissérie. Não, não tem. Você tem- Segue o roteiro. Seguir, né? Exatamente, é seguir o roteiro, arrisca. E tem que ter uma equipe maior ainda para no cinema. Maior ainda, maior. Qualquer erro ainda custa mais tempo. Uhum. Mais tempo é mais dinheiro, né? E tem que estar indo o corpo de bombeiros presente, tem que estar pagando taxa para corpo de bombeiro, porque se explode alguma coisa, se pega fogo, nossa, é bem... É uma estrutura, É uma né, a mais estrutura. que tem que ter, na verdade. É uma estrutura enorme para fazer um filme. Tanto curta quanto um longa. E assim, Marcelo, mediante toda essa história que você contou para nós e a forma que você tem trabalhado, de quanto em quanto tempo você tem conseguido fazer uma peça, produzir uma peça e apresentar, e quanto tempo essa peça fica, né? De 6 meses a 1 ano. De 6 meses a um ano. Às vezes é Terminou só- uma, começa a outra. Terminou uma De preparação. de preparação. Uma peça minha, geralmente, fica uma temporada. Fica uma Aham. temporada. Vamos estrear em setembro, como essa que eu quero. Uhum. Setembro, fizemos setembro. Depois, em outubro, já levo o pessoal para Santos. Já tem apresentação em Santos. Encerrou em Santos, já estou preparando para outra. Ah, legal. E aí, quando você vai fazer em Santos, você leva os atores daqui? Eu levo os artistas, tudo. Levo os artistas e não banco nada, gente. Vocês Não, é tudo gastam. por conta da tua É produção. tudo por conta ali, que eu tenho a Jaqueline Fabiano, que trabalha lá e tal. A Jaqueline, ela me dá todo, ela faz parte da Secretaria de Cultura de Santos, ela me dá todo um suporte, ela me dá todo um amparo lá. Sim. Muito interessante isso, né? Sim. Não só as produções aqui, mas como as produções Fora. Você também tem esse respaldo. E eu gosto, sinceramente, infelizmente eu fico triste, é que eu gosto de apresentar mais em Santos, porque lá tem mais visibilidade do que aqui. Sendo que é a mesma coisa que a gente faz, a mesma coisa que a gente produz e tudo, vai para fora. O pessoal... Mas e nós vamos mudar isso, Marcelo. Vamos mudar isso. A gente porque é o precisa tal do mudar. pagar. É o tal do pagar aqui. Mas nós vamos mudar, pode ter certeza disso. E Nossa. agora, com toda a nossa campanha, todo o nosso trabalho sendo ouvida aqui na Rádio Paraná Oficial, com certeza nós vamos ter muito suporte para trazer esse trabalho diferenciado aí para as pessoas, para que as pessoas conheçam realmente o que é certo nessa área artística, né? Então, vamos para o intervalo. O que você acha? E a gente vai voltar, porque tem Marcelo Voelner, que é o cara da direção, produção de teatro e que é polêmico nas suas peças. Então, vamos continuar conversando com o Marcelo aqui. E para os nossos ouvintes saber, nós já estamos com uma pergunta na ponta aqui da agulha. E quem vai fazer é o Aníbal. Aníbal, fala lá, Aníbal, conta pra gente qual é a dúvida aí. Então, Marcelo, me conta um pouquinho. Como que você chegou nessa ideia tão incrível
de contar a história do que aconteceu com a Ângela Diniz. Com Ângela Diniz. É uma história que eu escuto desde criança. Desde que eu era criança. Quando ela foi morta, eu tinha 2 anos de idade. 31 de dezembro de 1976 aconteceu o crime. Que Doc Street a matou. Por ciúmes excessivos. Foi uma história super polêmica, né? E quando eu tinha 9 anos de idade, foi o julgamento dele. Então você acompanhou. Eu acompanhei praticamente tudo isso. Eu sempre gostei de contos policiais, Até falam pra mim, você é detetive policial. Eu sou, só que na minha Só que área pra minha teatral. área. Aí, quando surgiu a ideia de fazer a Pantera, a Adriana me ligou. Adriana Esposito, você já vindo, um beijo, cenógrafa maravilhosa, prepara beijo, meus Adriana. cenários aí, Adriana. Ela me convidou, Marcelo, tá vindo um diretor do Rio de Janeiro fazer uma montagem sobre a Pantera de Minas. Vamos assistir? Eu tenho 2 convites. Uau. Vamos assistir, vamos ver como é que é. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver com o crime. Eu vi outras coisas ali. Sabe? Atores em Sim. cena nus. Aquilo que a gente falou sobre a... Uma coisa ali, sabe, totalmente que não tem o porquê mostrar. Bem explícito. E eu falei pra ela, cutuquei ela do lado ali e falei, Adri, essa história não é essa. E ela não começa. Falei, mas eu tô dizendo, a história não é essa. E de repente eu fui com aquilo na cabeça e embora. Terminou o espetáculo e tal. Fui embora com aquilo e falei, não, eu vou pesquisar o que era, quem era Ângela Diniz, o que era essa mulher, quem é Doc Street, o porquê cometeu esse crime. E eu fui a fundo, Priscila. Viajei, estudei aqui, peguei livro, fui na biblioteca pública, que lá também tem as revistas da época e tal. Sim. Pesquisei, fui para o Rio, fui para São Paulo, tudo quanto é lugar, até que eu cheguei onde aconteceu o crime, em Búzios. Eu fui para Búzios. Você investigou tudo, Marcelo? Tudo. E os vizinhos ali, a vizinhança, os mais antigos, me narraram, parecia que foi uma coisa assim da nossa época. Um crime que aconteceu agora. E eu fui escutando cada um. Os praieiros ali, os moradores locais ali. Que incrível. E me contaram tudo. Fui na delegacia, eles abriram um arquivo para mim, me mostraram tudo ali. E é possível fazer isso, Marcelo? Ou que eles pensaram, esse cara é gente boa, a gente vai fazer com ele aqui, porque... eu me apresentei, eu falei, olha, meu nome é Marcelo e tal, me apresentei, eu trabalho na área cultural e eu quero fazer uma história sobre a Ângela Diniz no teatro e tal, fazer uma homenagem, também uma reverência a ela e tal. E foram mostrando ali, parecia o Mar Vermelho se abrindo ali. Uau. Eles me mostraram tudo, inquérito, vi as fotos dela morta. Eu vi as fotos dela morta. Como que foi? Ele deu 4 tiros no rosto dela, aquele rosto lindo, perfeito de uma socialite, ali do jeito que estava. Gente, chocante, né? Chocante. Olha, você vai totalmente pro lado aterrorizante da coisa, né, Marcelo? E uma coisa puxa a outra. Aí, uma senhora ali também, escrivã da delegacia lá de Búzios, olha, a empregada dela ainda é viva, a que trabalhou na casa. Pode chegar na dona Nair lá e conversa com ela. Gente, você foi direto na fonte. Eu fui direto na fonte. Essa dona Nair foi um amor de pessoa. Ela disse, meu filho, foi algo que eu quero esquecer e tal. E ela contou pra mim tudo o que aconteceu. Mesmo aquilo chocando ela dentro, ela não queria deixá-la em paz, era uma vigilância total. Ali ficaram 6 meses trancados dentro daquele quarto, naquele casarão de Búzios. O verdadeiro relacionamento tóxico. Que hoje a gente já tem, né, um nome pra isso. Ele não deixava ela ir nem na cozinha pegar um copo de água. Gente, que absurdo. Tinha que ser tudo, né? Ela tinha um sininho para estar chamando a empregada, que a empregada, eles se acabaram, tinha uma porta lá que a empregada entregava tudo pela porta ali. Ela nem chegava a ter um contato direto com a empregada? Não. Era apenas por uma portinha? Não. E no dia que aconteceu o crime, eles foram para a praia, no qual conheceram uma alemã que estava vendendo uma bolsa de jogos lá, que virava um jogo de gamão e dama, e ela e a Ângela Diniz era bissexual.
Ela era bissexual. E ela se encantou pela alemã e tal. E ali que começou o negócio. Foi ali. Por os ciúmes. E ela tomou muito, ela bebia muito, eles usavam muita droga também. O estopim do crime foi ela ter se Conhecido. interessado por Outra mulher. E de repente, chegando em casa, quebraram tudo dentro da casa, né? Segundo essa dona Nair, que foi empregada, que quebraram tudo. E de repente ele pegou o carro, ela pediu para ele ir embora. Ele foi, ele pegou o carro, pegou a estrada e ela estava sentada na piscina, Gente. nervosa, muito nervosa, na beira da piscina. Ela estava de biquíni e uma camisa dele social azul. Ela estava. E de repente ele voltou com o carro. Nisso que ele volta, ele chega e fala: você me ama ainda, eu quero você, vamos esquecer o que aconteceu no passado e tal. Fez um discurso para ela. E num certo ponto que ela fala: se você me ama tanto, se você gosta tanto de mim, você vai dividir com homens, mulheres, e também eu tenho taras por travestis. Ah, foi a gota d'água pro Foi a homem. gota d'água, ele deu 4 tiros no rosto dela. Gente, que chocante, E ela, né? o corpo dela caiu. Os nossos ouvintes aí, isso é história E da... não foi contado nada disso que eu tinha visto no teatro por esse outro diretor do Rio de Janeiro. Gente. Ele mostrou uma pornografia ali. Que não tinha, o contexto da história não era E aquela. essa história da Denise é uma história muito, muito forte, né? E eu reescrevi, fiz E é o por isso roteiro, que não refiz está a nos peça. teatros. As pessoas acho que têm medo de Tem medo. trabalhar isso, de fazer Tem isso, né? medo. E parabéns, né, Marcelo, por você ter ido bem na Bem ferida, na no ferida, foco. O público gostou, amaram. No Rio tive uma represália ali do... E quando que nós vamos ter novamente essa peça? Provavelmente, Em cartaz. de repente, o ano que vem, que agora eu vou me voltar pelo Crime da Cláudia Lins. Olha só. Também, que foi uma Crime modelo, também. Crime também. Todos Que foi crimes. uma modelo famosa. A Cláudia Lins vai ser a próxima peça A que vai estar em próxima peça cartaz em do cartaz. Marcelo Voelner. Isso. Gente, e essa peça vai estar em cartaz aproximadamente em que mês? Em setembro. Em setembro. Em E aqui em setembro. Curitiba. Provavelmente vamos estrear em Santos. Vamos estrear em Santos, mas vai vir para Vai Curitiba. vir pra cá, Não, vai porque vir estamos pra fazendo cá. aqui uma divulgação e Vai tem vir que pra cá. acontecer. A é estreia forte. vai ser em Santos. E me responda uma coisa, Marcelo. Você trabalha com casos de pessoas desaparecidas também? Nunca trabalhei. E a possibilidade, Nunca- Marcelo, não atrapalha nas investigações, não atrapalha no processo, sabe me dizer já? Se fosse crime atual, sim. Aham. Eu seria até processado. Mas coisas antigas, Coisas antigas 20 que já anos, reescreveu. tal. Ah, tá. Coisa de quase 50 anos, 40 anos atrás, que já prescreveu Sim. o crime, já prescreveu o crime, então não tem Não tem problema problema. nenhum. Não. Como o caso da Cláudia Lins, aconteceu 2 anos depois da Ângela Diniz. Sim, em 78, né? Uhum. Que ela queria ser famosa, acabou conhecendo esses modelos e tal, e de repente aconteceu todo aquele crime. Toda uma tragédia. Então, esse caso da Ângela Diniz, vamos esperar pro ano que vem, então. Pro ano que vem novamente. Tá. Vamos E esperar a pro ano que vem. Cláudia Lins, esse ano já estreia em fervendo, setembro. quentíssima Olha peça, só, setembro. que maravilha. Então, para William quem Porchat está... Clube em Santos. Maravilhoso, maravilhoso. Para quem está nos ouvindo, você que tem interesse de estar participando, de estar estreando, né? Fazendo acontecer no teatro, é aqui com o nosso querido Marcelo. Pode E você me pode estar entrando em contato com a Top Models, entrando aqui com a gente, porque a gente também já está com uma equipe fazendo um teste aí no dia 26, né? Opa, estamos com tudo E aí, se né? você quer Estamos fazer com esse tudo. teste aí também, essa primeira seletiva aí, entre em contato conosco no 41 99989 7415. Entre em contato porque, olha, gente, o cara aqui é sucesso, hein? Todos nós somos um sucesso. Ah, Acho bem. que todos são um sucesso. Desde quem está querendo começar também, já começa com um Verdade, sucesso. Marcelo, verdade. Você pode passar teu arroba do Instagram? Posso, Pessoal posso Isso, sim. seguir? isso. Por Posso. favor, então. É @, meu sobrenome, Voelner, Marcelo 42. Soletra pro pessoal poder seguir certinho. Bala na boca. Uma balinha aqui. WOELLNER.
Marcelo 42. Esse é meu Instagram. Voelner, ótimo. E é isso, nossa, que impressionante. E que história também, né, a sua, sempre polemizando, sempre polêmica. Sim. Não é só o teatro, né, a vida toda, A né? vida toda, A a vida vida inteira. toda. Cada vez que eu vou lançar uma peça desse nível, vem uma enxurrada De críticas. não críticas, mas ameaças também. Nossa, Ameaças Marcelo, também por achei gente que da você só alta sofre- sociedade. É. E por gente da alta sociedade. Mas é porque você é um cara corajoso, você coloca em pauta toda a situação, você não esconde, Não. você não vende o teu produto dizendo, olha, se você não quiser que eu coloque tal cena, tal coisa, me paga. Você não faz isso. Não Eu faço acho isso. que é por isso que você tá... Eu não sou vendável, Priscila. Eu faço aquilo que eu acho que tem que mostrar pro público. Porque muitas vezes a mídia mostra uma coisa, mas na realidade é outra. É outra. É difícil mesmo essa transparência, né? Mas é muito bom, Marcelo. Principalmente, Priscila, quando envolve nomes de pessoas famosas. E que estão numa sociedade mais, né, alta, né? Como ninguém sabia que ela era bissexual. Eu mostrei isso. Ninguém sabia que ela era dona da Galeria Alaska. E foi tudo através da tua história, Foi do toda a teu história que eu momento fiz a de fazer. pesquisa Toda uma investigação. e a mídia não mostrou. Que ela se relacionava com vários modelos, com garotos de programa, com travestis, com mulheres, que ela era usuária de droga, que ela bebia muito. A mídia não mostrou. A área artística, ela é um pouco também, é uma caixinha de surpresa, Uma caixinha de né? surpresa. E que as pessoas às vezes colocam, né, encapsulam, né, a pessoa dentro de uma cápsula e não mostra realmente a realidade, né? Só o glamour. E explica um pouco pro pessoal o que era a Galeria Alaska, para quem não sim. conhecia. Porque A Galeria Alaska ficava no Rio de Janeiro, em Copacabana. Tinha um prédio, onde nós temos aqui nossa Galeria Tijuca, nós temos a nossa Que Galeria é Minerva. onde fica nosso Instituto Cultural Isso. Top Models. E a Galeria Alaska, ela ficava dentro de uma galeria, a Galeria Alaska. E lá começaram a ir DJs e rolou como boate. Na época, você falava boate, não balada. Antigamente Aonde- não existia, né? A onde questão da balada, é começou boate. os strippers masculinos. Foi uma Onde outra, começou virou essa onda de gogo Uau. boys. E eu vim a descobrir, quando eu fiz todo esse esse estudo. eu descobri que Ângela Diniz era a dona da Galeria Alaska. Ela que montou, fez toda aquela de levar artista, gente, Neila Torraca frequentava, Gente, Ari Fontoura, Zico, Pelé, olha Rita só. Cadillac, a famosa Chacrete, o Chacrinha mesmo ia. Nossa, gente, Agora eu vou contar para algumas vocês Iona porque eu personalidades, tive que né? contar Rivas. isso. Porque eu estudei ontem. Ele já estudou pra saber o que é. E aí pede pra você contar só pro pessoal aqui também E ficar de repente, sabendo. só que ninguém sabia quem que era o dono, quem que estava por trás da Galeria Alaska. E Nunca- você, no teu estudo, acabou descobrindo. Acabei É descobrindo. onde você coloca também tudo dentro da peça. Você relata tudo isso nas peças? Relato tudo, não deixo passar uma E os agulha. atores conseguem passar Conseguem. isso? Bacana. Até parece que é A própria própria pessoa. pessoa. O personagem vira realmente Vira. a pessoa que vira. quer que você Tanto quer. é que eles acharam, quando o Marcelo fez comigo essa peça, o Marcelo Fontoura fez comigo essa peça na época, acharam até que ele era um stripper, que ele era um gogo boy. Que ele entrou no personagem. Convidaram ele para trabalhar dentro de boates, dentro de baladas. Porque ele realmente entrou no personagem. O dono da Cat chamou ele para trabalhar lá, na época. Gente. O dono da Cats na época, o do Hércio, chegou até mim, querendo, né? Apresentei ele e ele ofereceu muito dinheiro para o Marcelo dançar na boate dele ali na Cats. Meu Deus do céu. Eu falei, louco, não, é polêmico. artista, é ator. Não, mas ele fez, não, mas aí que tá. Ele fez em cena, em palco. Ele atuou, interpretou. Exatamente. Né? E o Doc Street também, eu descobri coisas dele, que ele não era da alta sociedade. Ele tinha só a fama de playboy e tal, mas ele casou com a Adelita Scarpa. Sim. Ele teve um caso com Marília Gabriela, na época, Ana Maria Braga.
Gente. Ele era o tipo alpinista social, se encostava nas mulheres da sociedade e nas famosas para querer ter um alcance social. E foi aí que ele conheceu a Ângela, aquele mulherão lindo, aquele E cabelo. conta isso também na peça? Conta também na peça, contei também. Uau, gente. Eu tô super curiosa para louco assistir. pra Agora eu tô... Um documentário. É um né? documentário. E da Cláudia Lins não é muito diferente. Ela também, ela foi ali atrás de gente ela queria ser famosa, famosa, porque né? ela queria ser como Sônia Braga na época. Nossa, gente. Nós queremos fazer um respaldo. Nós estamos loucos para assistir em cima do palco. Então você vai atuar em cima do palco, né? No qual você Amei. vai Os estar em convites cima do- foram feitos, né, já, Já. pra gente atuar junto contigo e a gente fica muito lisonjeado, né, com esse convite. E eu é que E- fico, né? De eles abrirem pra mim mais uma vez as portas, né? E é claro que, independente de estarmos participando no palco ou não, estaremos lá Presente, prestigiando. com Opa, com Né, certeza. porque gostamos assim do teu esclarecimento, Nossa, mágico. gostamos de entender um pouco mais, porque atrás dos bastidores são poucas as pessoas que falam, né? A gente normalmente ouve falar sobre os artistas, sobre os atuantes, né? As peças, mas nunca assim essa história por trás de Ou como tudo. que acontece O por trás. conteúdo, né, atrás dos bastidores. E até- Como você faz para conseguir montar a peça, né? Normalmente vem, fala da peça, a peça vai contar isso, aquilo, joga ali e tal, mas esse profundo, né? Eu vou na raiz. Eu vou acredito na raiz. que é o que e vai até porque ser também diferente. aconteceram coisas sobrenaturais, inclusive, na peça. Gente, aconteceram só eu que coisas tô sobre... curiosa aqui para saber? Aconteceram Ou vocês coisas também sobre- querem saber esse Nossa, sobrenatural? Eu já tô- quero já saber, tô Marcelo, pasmo. conta pra gente. Quando a primeira vez... Não, foi na segunda temporada. A primeira vez a gente sentiu uns calafrios. Nós apresentamos ali no Teatro da Secretaria da Cultura. Sim. Estreamos ali e tal. Quanto tempo isso? Foi em 2012. 2012. A primeira vez que eu montei Quando a Top Models nasceu. 2012. A gente sentiu uns calafrios. E era um calor. Era um calor. Era novembro de 2012. Sentimos um frio. E tá, gente, que frio é esse? O que está acontecendo? E tal. Ar-condicionado, né? E tal, tal. E de repente, eu comecei a escutar me chamarem. Aquela voz de mulher assim, Marcelo. É. Isso, vocês Pensei, estavam a Cassi- ensaiando? Isso, no ensaio Gente, aconteceu. Falei, saiu ué, a correndo. Cassiana? A Regina tá me chamando? Quem que é uma das duas? Fui ver, nada. Tal. Aí no dia da estreia, que eu uso um globo para fazer a Galeria Alaska e tal, o globo despencou do nada. Ainda bem que não tinha ninguém no palco. O globo despencou e começou a girar sozinho no palco. E eu escutei aquela voz. Nós escutamos, o elenco escutou. Eu estou aqui. Bah, Aquela voz de mulher. Eu estou até o aqui. cabelo arrepiou. E a gente pensou que não. Falei, deve de Gente. ser a Regina, que a Regina era figurante. Falei, deve de ser a Regina pregando uma peça. Ela pregava em peça em todo mundo. Então, falei, Regina, eu sei, a gente sabe que você está aí. Eu falei, menino, mas você falou pra nós aqui em Alto Bom Som. O Globo caiu e falou, eu estou aqui. Eu disse, não falei nada. Tô aqui tomando meu café e fumando meu cigarro. Gente, o que vocês fariam? Saía correndo. Eu- Foi mais ou menos o que eu aconteceu. saí- Eu Aí- tirava pra dançar. Aí no dia. Aí, Bonitona do jeito que ela era. é. Aí no outro dia. Ai, gente, me pegou, mas o animal agora não. passou. Olha. Esse Eu que tirava pra dançar. Meu Deus. Não seja por isso, tá o manequim com figurino lá. Se é meu manequim com figurino, só não tem a cabeça. Ai, mas quem vai dançar vai mexer os pés, a cabeça nem precisa. Aí, Gente, que aí nós absurdo. estreamos e tal. Eu notei, tava cheio, plateia, casa cheia e tal. Mas eu notei que a cadeira A6 não tinha ninguém. Não tinha ninguém na poltrona A6. Gente. E eu cheguei pra Fernanda na época, na Fernanda Finuza, que ela era diretora da Secretaria de Cultura na época. Cheguei pra Fernanda e falei, Fernanda, o que aconteceu que essa cadeira não tem ninguém?
Não, uma mulher ligou para cá e tal, com uma voz chorona e tal, dizendo que era para reservar, que ela ia assistir, que não era para vender, que ela queria a poltrona a 6. Gente, tô arrepiando Aí aqui. nisso ficou a cadeira a 6. E o sonoplasta na época, o Cleverson Amorim, o Cleverson era médium. O Cleverson é médium, ele é vivo ainda, o Cleverson é médium. E o Cleverson me falou, Marcelo, que mulher linda que estava lá sentada, hein? Meu Deus. Eu falei, Ai, que horror! Paramos a programação. Falei que eu tirava pra dançar. Que mulher linda é essa se a poltrona estava vazia? Gente, que assustador. Quando ele que descreveu a mulher, eu sentei e falei, gente, eu não acredito que ela veio ver. Ele descreveu e era ela. Aquele cabelo, Gente, agora eu fiquei arrepiada e eu não acredito, gente. Meu Deus, Marcelo, você tem que voltar aqui pra gente pra contar mais histórias assim. Gente, porque nós já estamos encerrando, pena, tá acabando o nosso tempo. Gente, agradeço muito essa oportunidade, né, de falar um pouquinho do meu trabalho, das histórias, né? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita você mais vai coisa, voltar pra contar pra gente. né? E, gente, venho em setembro. Estreia agora Cláudia Lins. É isso mesmo, nós vamos aguardar. Ansiosa. Eu quero mandar um Muito beijo obrigado. aqui e um agradecimento para os nossos parceiros aí, né? O Marcos da MS Produções, a Kemily Eleutério, a Muriel Prendim, né? A empresa lá contém CWB, Moisés Lima, a Ótica Condor, o Ricardo Gomes, a Duda da Fran Noivas, Liga da Beleza, Juliana Souza, Ateliê Caramelos, a minha querida Cíntia e o Buquê Noblesse. Vocês querem mandar um beijinho pra alguém, gente? Beijo Cíntia, beijo Moisés, beijo Duda da Fran Noivas. Eu quero mandar um beijo pra Eve Carneiro, que vai estar estreando aqui sábado, meio-dia, o podcast dela. Menina, muito sucesso, estamos aí na torcida por você, hein? Um beijo para todas essas pessoas que vocês citaram e um agradecimento especial ao Marcelo por ter estado aqui hoje. Muito obrigado por ter feito essa participação aqui conosco na nossa estreia. Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês, ao Aníbal, Priscila, Obrigada. Maju, muito obrigado, né? Muita luz para vocês, muito sucesso. E quero agradecer muito também a Adriane Esposito, que me acompanha, que faz meus cenários, a Duda Modas, que sempre faz os meus figurinos também. E a Sonhos e Sonhos, que sempre me banca o meu coquetel, quando eu faço meus coquetéis, que sempre me dá alguma coisa, né? E a gráfica Fábio Lanza. Que são seus parceiros aí que estão junto contigo. Me dá cartazes, me dá os banners, me dá todo um amparo para fazer essas propagandas que eu faço da minha mídia. Da minha peça. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Obrigado por tudo. Obrigada Não a você posso pela tua esquecer presença. do meu grande amigo Rogério Guzatti. né? Um abraço pro Nosso Rogério, querido Rogério. O Alziro, da Óticas Condor. Um abraço pro Alziro. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado conosco, os nossos ouvintes aqui na Rádio Paraná Oficial, com o nosso programa Top Models. É um grande prazer estar aqui, estrear com vocês. Até a próxima quinta-feira, às 14 horas. Tchau, tchau. Um abraço.